E a gente volta agora a falar sobre as medidas alternativas à taxação do IOF, né? E para isso eu chamo agora o nosso colunista aqui, o Gilvan Bueno. Muito bom dia, meu querido Gilvan, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, né? Dia dos Namorados, é o dia... Comecei aqui essa edição do CNN Morning Call, Gilvan, lembrando que esse é o dia mais romântico do ano, oficialmente dizendo, comercialmente falando, mas não deve ser lá o dia mais romântico nesse momento para o Ministério da Fazenda nem para o governo, né? Muito bom dia, Gilvan. Bom dia, Débora, para você e para todos os namorados do dia. E aqui, aproveitando sua fala anterior, nossos sentimentos ali, nossas condolências a esse impacto do Boeing lá na Índia. Vamos lá, a gente vai continuar acompanhando, inclusive, aqui as investigações, né, a causa do acidente, enfim, também a busca, né, por sobreviventes nesse momento. Gilvan, vindo aqui para o Brasil, falando um pouco mais especificamente para Brasília, para falar um pouco mais sobre essa MP que já nasceu sob uma forte resistência no Congresso. Já temos leitura, inclusive, no mercado de que ela é uma estratégia para ganhar tempo por parte do governo, sem uma expectativa de uma aprovação integral, porque a gente sabe que já tem barreiras formadas ali duramente para diversos pontos dessas medidas que foram apresentadas, resistências e sinalizações de resistências foram enviadas e ainda assim, né, o governo decidindo publicar essa MP. Na sua avaliação, qual que é a real chance dessas medidas saírem do papel ou temos apenas realmente só mais um adiamento de um impasse fiscal? Porque dessa maneira, e lembrando que a gente só tem a validade, né, de boa parte dessas medidas ali dessa MP a partir de 2026, fica mais claro essa sinalização de ganhar tempo enquanto a gente já tem a execução de tarifas que elas vieram via decreto, né, Gilvan? Para a gente responder essa pergunta, Débora, a gente tem que fazer uma investigação interior, que é importante para a gente contextualizar uma fala do governo e o entendimento do Congresso. A primeira questão é que existe um cálculo chamado taxa de poupança interna do Brasil, e ela pega os dados do IBGE. Em 2018, apenas 20% das famílias brasileiras conseguiam guardar recursos. E esses recursos representavam 1,8 do seu salário. Esse cálculo é o seguinte: você tem um salário de R$ 5.000, se você guarda R$ 90, isso vai representar 1,8 do seu salário. Então, nós entendemos que, quando nós olhamos os números, e sem nenhum achismo, que 20% da população consegue guardar dinheiro e 1,8 do seu salário é economizado. Então, aqui, combatendo já uma fala do ministro, quando ele faz essa medida do IOF e olha para os investimentos, olha para as fintechs e destaca que só as pessoas que moram nas coberturas conseguem aqui, isso mostra que ele está olhando um setor que não é um setor que tem uma grande representatividade e é um setor que não consegue capturar o que ele está falando. E ontem, no WW, Daniel Richter fez um comentário muito bom, olhando as desonerações, que representavam mais de 109 bilhões. Então, quando a gente contextualiza desonerações e atacar os investimentos como LCI e LCA, nós entendemos que tem aqui uma grande incongruência. Por quê? Porque se ele olhasse para as desonerações, que é um valor muito representativo, através de 19 medidas, nós teríamos sim uma redução. Então, quando a gente faz essa análise, nós entendemos por que o Congresso é contra. Porque nenhuma medida que venha tributar, ou com IOF, com qualquer medida que seja, ela não trabalha um critério importante, que são os gastos, Débora. Nós temos aqui mais de 32% da nossa carga tributária através dos impostos. Então, os impostos não são utilizados, as desonerações não são utilizadas, mas sim, nós olhamos aqui para tributar os investimentos, que representam apenas, dados do IBGE, 1,8 das poupanças das famílias. Então, não tem como você olhar para o IOF com muita parcimônia, com muita atratividade, uma vez que o governo não faz o básico, que é cortar os seus gastos. Eu até vou querer daqui a pouquinho entrar detalhadamente em cada uma das medidas que foram anunciadas, Gilvan, mas antes disso, tem um outro ponto que me chamou a atenção, né, porque existe uma promessa, né, do governo de arrecadar cerca de 10 bilhões esse ano, 20 bilhões em 2026, mas não tem detalhes do impacto realmente fiscal dessa MP, né? Como que você avalia essa falta de transparência? Isso pode reforçar ou fragilizar ainda mais essa percepção de credibilidade da política fiscal do governo, porque faltou o detalhamento do impacto, né? Ou seja, um estudo mais demonstrativo, né? Técnico, se assim a gente pode dizer, para que haja uma discussão mais aprofundada sobre isso.
Vou precisar visitar a história. No século XVI, Luís XVI, ele era um governo que tinha muitos gastos e ele acabou ali sendo destituído do governo e tem uma história muito ampla que ele acabou mudando. Mas quais foram os impactos que Luís XVI caiu? Basicamente foram os impostos. A população francesa, que estava muito prejudicada pelos impostos, que pagava altas taxas, acabaram aqui tirando o governo e fazendo uma grande revolução que deu início à Revolução Francesa. Por que essa contextualização, olhando a Revolução Francesa, é importante? Porque se a gente continuar fazendo medidas de impostos, e quando você vai ver no Diário Oficial, tá, a reportagem do CNN, o que está muito claro ali? Ele está olhando a parte arrecadatória, ele não está olhando a parte dos gastos. Então, quando a gente não olha essa parte dos gastos, a gente tem um impacto muito grande. Por quê? Porque você não tem um esclarecimento de como serão os gastos. Então, isso é um desafio muito representativo, Débora. Bom, além disso, né, esse recado, inclusive, do detalhamento, né, dos gastos, do impacto que isso pode causar, Gilvan, o Centrão já sinalizou, e aí falando um pouco mais dessa questão da resistência, que dificilmente vai aprovar, né, o pacote sem contrapartidas de corte de gastos, que é o que você aqui no início do nosso papo já mencionou que seria de suma importância, o que muito já tem sido falado por diversos analistas, economistas, enfim, de que esse governo deveria estar fazendo, que era realmente cortes efetivos, né, afetar diretamente o primário. Na prática, então, qual que seria uma agenda mínima para essa redução de despesas que poderia encontrar uma viabilidade de aprovação da MP? E eu te pergunto isso, Gilvan, porque ontem a gente teve uma movimentação política que me chamou bastante atenção, que foram dois partidos da base se aliando já para poder votar contra uma medida do governo, o que não é, né, comum acontecer. Então, previamente, já aumentando mais essa resistência no Congresso. Débora, tem uma discussão importante, ontem no WW ela foi muito abordada, que eu quero revisitá-la, que é o seguinte, a Constituição de 88, ela criou uma coisa chamada Índice de Bem-Estar Social. O que que isso? Ele falava que o governo, por mais que ele quisesse, ele não poderia cortar algumas despesas como saúde, educação, benefícios para a população, entre outros. Mas por que que eu estou falando sobre isso? Porque isso hoje representa atualmente 95% dos gastos do governo. Então, quando a gente olha os planos apresentados, que se falam muito sobre os gastos, aqui tem que fazer essa consideração, falta também um ponto da gente olhar aqui a questão do que o governo vai poder olhar para que não mexa no bem-estar social. E é por isso que a gente volta a falar das desonerações, das emendas, que foi um ponto que apresentado, que você comentou aqui anteriormente. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende o seguinte, falar sobre gastos aqui, você vai ter que ter uma maior eficiência, por exemplo, do BPC, que tem sido muito comentado. Então, o nosso desafio, Débora, é olhar o quê? Outras questões, porque esses 95% que nós temos de obrigação está na Constituição, não é uma coisa que ninguém muda, mas o governo está insistindo em aumentar na arrecadação. Por isso que ele não tem sucesso. Na arrecadação, que uma carga que já é de 32%, ele não consegue ter os impactos positivos. Por isso que ele tem que olhar as desonerações e mudar o jeito de falar. Está insistindo muito em arrecadação, e aí ele sempre se vale dessa questão, a Constituição de 88, Débora, mas ele esquece que ele tem que olhar as desonerações, a sua estrutura de gastos e reformular algumas questões. Gilvan, olhando um pouco mais medida a medida, uma das questões que preocuparam bastante, que ganhou uma grande repercussão, foi justamente o IOF para as operações de risco sacado, né, e a mudança de interpretação de que essa era uma operação financeira que deveria incidir sobre o IOF. Bom, o fato é que nessa MP que a gente teve divulgada hoje, né, a gente teve uma redução da alíquota fixa do IOF para crédito para pessoa jurídica e também uma mudança na alíquota para o risco sacado na casa dos 80%. É uma redução significativa, mas não deixa de ter algum tipo de oneração. Então, concretamente, qual que é o impacto que você espera, né, e o que você espera também de comportamento do mercado de crédito e da rolagem da dívida dessas empresas, né? E, enfim, e considerando, inclusive, qual o custo disso para o governo? Porque se, de um lado, a gente vai ter uma oneração, por menor que seja, de um setor que não veio previamente preparado para isso e que depende desse tipo de crédito, isso pode impactar resultados, automaticamente também afetar a arrecadação.
né? Por outro lado, o governo consegue, a curto prazo, resolver um problema, mas adia mais para frente esse desequilíbrio, né, do impacto dessa medida, pelo menos é o que aparenta, né, acontecer nesse momento. Você concorda com isso, Gilvan? Como que você avalia, então, esse comportamento do mercado de crédito a partir disso e a rolagem da dívida das empresas? O comportamento vem de atitudes. E quando a gente vê essa atitude de tributar o risco sacado, a mensagem que passa é o seguinte: o culpado são as empresas que nos últimos anos têm pedido recuperação judicial, que têm aumentado seu endividamento, que alguns números do IBGE e do Serasa mostram que o número maior de empresas estão sendo finalizadas. Então, quando a gente olha essa questão da tributação do risco sacado, essa atitude quer dizer que as empresas são culpadas e precisam pagar mais por isso. E por que o governo não faz a mesma questão em outras áreas, como as desonerações, como gastos que não são tão eficientes, como combater ali, e não é uma questão tão representativa no orçamento, mas que são os super salários que representam hoje uma perda de mais de 11 bilhões de reais, sobre os dados de 2024. Então, quando a gente olha para isso, parece que o governo está dizendo o seguinte: olha, vocês empresas, vocês precisam pagar mais. Só que as empresas hoje, muitas empresas estão tendo muita rolagem de dívida, o número de recuperação judicial está aumentando. Então parece que ele está dizendo que as empresas precisam pagar pela sua ineficiência nos seus gastos, em seus gastos. Então a minha interpretação é: as empresas não têm que pagar com maior tributação em risco sacado, elas já são penalizadas com uma alta carga tributária. A carga tributária das empresas são muito altas, a gente está fazendo uma reforma tributária justamente por isso. Então, a mensagem clara do governo é: olha, se você é uma empresa, eu vou te pagar mais. Então, eu acho que não é esse o ponto. E do ponto de vista de olhar para o risco sacado, que é um componente que vem ajudando as empresas, você acaba prejudicando ainda mais as empresas. A gente precisa lembrar que hoje nós temos mais de 23 milhões de empresas, e principalmente MPS, que fazem um trabalho muito importante de contratar pessoas. Então, essa parte da medida do risco sacado, ela não é prudente e ela prejudica muito o empresário que já vem sofrendo desde a pandemia. Perfeito, Gilvan. Eu quero muito agradecer aqui a tua participação conosco. Sempre ótimos pontos, ótimo debate. Meu querido, sempre muito bem-vindo por aqui. Uma ótima quinta para você, viu, Gilvan? Até a próxima. Você, nossa audiência, Débora, que alegria revê-la, e feliz Dia dos Namorados para todos. Até mais. Tchau, tchau.